Bem-vindos ao meu canal, eu sou Giovanni Piatti e hoje eu vou falar sobre esse captador aqui, o VH Frankenstein da Malagoli. Esse modelo foi lançado no começo do ano como uma edição limitada de apenas 50 unidades. Esse daqui é o 37 e aparentemente a ideia foi fazer uma réplica do captador que o Ed Van Halen usava na Frankenstrat dele, a famosa guitarra vermelha com as listras brancas e pretas, a mesma pintura do captador, que inclusive foi feita por uma empresa aqui de São Paulo. Falando um pouco do captador original, então, na verdade ele era um PAF, o Van Halen tirou ele de uma Gibson ES-335, muito provavelmente de 58 ou 59, por conta do imã de único 2, que era mais comum nesses anos, e fora isso ele tinha todas as outras características também conhecidas dos PAF, então ele tinha as bobinas desiguais, tinha ali a resistência por volta de 7,5 até 8,5 mais ou menos, fio de plain enamel e tudo mais. Então o que o Van Halen fez foi rebobinar esse captador, ele tirou o fio de enamel, rebobinou com polisol e fez uma resistência bem mais alta que a original. No caso, depois dessa modificação aí do Van Halen, ele ficou com 14,4K, que seria praticamente o dobro da resistência de um PAF original, e fora isso, ele também parafinou o captador, o que pro estilo de som do Van Halen ajuda bastante, já que o Van Halen tocava muito alto, usava bastante drive, então a questão da parafina ajuda a diminuir bastante o feedback. No caso dessa versão da Malagoli, ele segue as mesmas especificações do captador do Van Halen, então tem também os 14,4K de resistência, fio polisol, imã de único 2, e uma coisa que eu achei muito legal é que ele, na verdade, é um imã degaussed, que é quando o imã passa por um processo ali que desmagnetiza, ele diminui a carga magnética. E pelo que eu já pesquisei, esse processo ele dá uma certa amaciada no timbre do captador, ele tira um pouquinho dos agudos, e a ideia de fazer esse processo é simular um captador antigo, então seria basicamente como se fosse realmente o próprio captador do Ed Van Halen, ali com 40, 50 anos de idade, não sei, o que é algo bem legal na minha opinião. Já faz algum tempo que eu tô com esse captador, mas quando ele chegou aqui pra mim, na verdade eu só tava com uma guitarra, que era a 335 da Curtis, e eu achei que não faria tanto sentido fazer o teste com ela, então agora aqui com a Fender, na verdade foi o momento ideal, já que é uma guitarra que se aproxima bastante da que o Van Halen usava. Tem algumas diferenças nas madeiras da escala, do corpo, o tipo de corda usado também. Aqui nas demonstrações do vídeo eu usei 010, 052, o Van Halen usava 09, fora a ponte que é diferente também, enfim, várias coisas, mas ainda assim são diferenças sutis. No geral é uma guitarra muito próxima e que eu acho que combina bastante com esse estilo. Sobre o timbre do captador em si, eu vou tentar dar minha opinião, eu não tenho tanto parâmetro de comparação, já que eu não cheguei a testar outro humbucker nessa guitarra, para poder comparar. O ideal seria com algum modelo que eu já conhecesse, para conseguir saber exatamente o que é a característica sonora da guitarra e o que vem do captador. Mas a impressão que eu tive é de que ele é um captador com timbre bastante cheio, bastante encorpado, e para minha surpresa, ele é bastante vintage também. Eu estava esperando um captador muito mais high gain, e apesar de ele se sair muito bem nesse tipo de estilo, obviamente Van Halen, hard rock em geral, ele fica muito legal para tocar Motley Crue, para tocar Bon Jovi, Whitesnake. Ele se sai muito bem também para tocar heavy metal. Apesar disso tudo,
Ele é bastante versátil, eu achei que fica legal com um tipo de música mais vintage, então um rock anos 60, 70. Ele tem bastante ataque, ele tem um timbre assim bastante focado, o que difere um pouco dos PAFs, que costumam ter aquele som mais macio, mais esponjoso de certa forma, é uma coisa mais solta. Então nesse ponto eles são diferentes, mas como ele responde de forma bem legal aos knobs da guitarra, dá para tocar tranquilo, só fechar um pouquinho o tone às vezes, dar uma baixada no volume, que ele dá uma suavizada no timbre. Obviamente não é o modelo ideal para esses estilos, né? A própria Malagoli tem captadores mais legais para isso, o próprio Custom 55 seria perfeito, mas ainda assim é um captador que se sai muito bem em qualquer tipo de estilo. Segundo a Malagoli, eu dei uma olhada ali no gráfico de frequências deles e eles dizem o seguinte: o captador teria, segundo a própria escala deles, 3 pontos para graves, 7 para médios e 7 para agudos. Inclusive eu já vi o próprio Érico falando que essa tabela de comparação que eles usam é a mesma da Seymour Duncan, imagino que de outras empresas também. Então esse é um ponto legal para conseguir ter uma ideia do timbre dele, comparando com outros modelos talvez. Eu não achei que ele falta tantos graves assim, como dá a entender quando a gente vê ali o gráfico de equalização. Eu acredito que talvez o excesso de médios dê uma compensada nisso, para ele ficar com esse timbre mais encorpado e tudo mais. Inclusive, em algumas configurações eu achei até que ele falta um pouquinho de agudos, mas de forma alguma eu digo que isso é um defeito. Realmente é característica do próprio captador. Da mesma forma que para tocar um timbre mais vintage, eu falei agora há pouco que é legal dar uma fechada no tone e tudo mais, para dar uma suavizada no timbre. Então realmente depende do estilo que você toca, depende do tipo de sonoridade que você quer. No geral, me agradou bastante, eu acho que ele tem um timbre extremamente definido, então mesmo com bastante drive, ainda dá para tocar acorde, corda solta e enfim, todo tipo de coisa, ele soa com bastante definição. Para finalizar, eu não sei dizer se é de fato uma réplica perfeita, mas eu comparei com o modelo da própria VH, que eles fazem da Frankenstrat. As especificações são as mesmas, então imagino que sim, fora o fato de que, pelo menos do meu ponto de vista, eu cheguei em timbres bastante próximos. O foco, obviamente, seria os primeiros álbuns do Van Halen, que é onde ele usou com mais frequência essa guitarra. Foram os timbres que eu coloquei aqui no vídeo, e sem contar as próprias diferenças no resto do equipamento também, como eu já citei, a diferença nas cordas, em algumas especificações da guitarra, mas no geral acho que se não for uma réplica perfeita, ainda assim é suficiente para chegar bastante próximo do timbre do Van Halen. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você chegou a testar esse captador, o que você achou. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!